Oi, pessoal, tudo bem? É, Hoje eu quero conversar com vocês, começar uma conversa sobre a questão de projeto. Mas antes de falar sobre o projeto de pesquisa, que certamente não será nesse vídeo, é, por que, eu resolvi fazer isso? Eu tenho recebido muitas pessoas que têm procurado para ajudar na elaboração de projeto, na revisão de projeto. E a gente, antes de pensar no projeto, que é a que eu quero me deter nessa conversa, a gente tem que pensar na questão a que antecede a um processo seletivo, a nível de mestrado e de doutorado. É, é, a vida acadêmica da gente, ela é todo um processo, né, que não finda com o doutorado, não finda, que é o último grau que titula, né, e as pessoas seguem depois fazendo outros cursos, os pós da vida. A vida é um processo, né, de caminho, é um caminho que não finda com a defesa de uma tese. E quando a gente está numa graduação e depois vai para uma pós-graduação lato sensu, e depois mestrado e doutorado, a gente vai se deparar sempre com a questão do projeto, né, com a programação de uma pesquisa. E o projeto é justamente essa programação de uma pesquisa. A gente tem que ter em mente que o projeto ele é um produto que a gente vai oferecer a uma banca de seleção, de avaliação. Mas antes disso, eu queria que a gente refletisse sobre essa questão, por exemplo, assim, a gente quer fazer, muitos querem fazer processo seletivo, querem apresentar uma proposta de pesquisa, sem levar em consideração algumas situações, principalmente a questão do programa. Os programas que ofertam vagas para mestrado e para doutorado, eles têm toda uma organização, né? Tem linha de pesquisa, tem grupos de pesquisa, tem os professores que pertencem a essas linhas de pesquisa, né? Ela tem toda uma visão do que ela busca no pesquisador, então não é de qualquer jeito. E a gente precisa, quando a gente pensa em submeter um projeto a um desses programas, independente de qual seja ele, cada programa tem a sua dinâmica de avaliação dos seus processos seletivos, mas quando a gente pensa em submeter um projeto à avaliação de um processo seletivo, a gente tem que pensar que esse programa ele tem uma comissão, né? E tem professores que oferecem vagas, nem sempre quem está no processo seletivo na comissão é quem oferece vaga, né? E esses professores, eles pesquisam, eles têm uma pesquisa, eles têm uma linha na qual eles se inserem, mas ele tem grupo de pesquisa através dos quais eles intercambiam as suas pesquisas, seu grupo de pesquisa, seus orientandos e outros mais, colegas de programa. E aí as pessoas, muitas vezes, elas pensam que fazer um processo seletivo, ele só é submeter o projeto, escrever aquilo que eu acho que é interessante e para lá já vai. Há todo um processo, se a gente for pensar num processo seletivo, eu acho que é uma fase estressante para a gente, porque primeiro a inscrição, eu vou fazer levar em consideração o programa onde eu fiz mestrado, onde eu fiz doutorado, mas cada programa tem uma sua dinâmica. Agora, nesse período da pandemia, muitos programas tiraram a prova escrita, por exemplo. Mas, por exemplo, os programas eles têm essa questão da inscrição, depois a homologação da inscrição, né? Aí tem geralmente a prova escrita, a primeira, aí vem análise, às vezes, análise de projeto, a defesa do projeto, a entrevista, prova de título. Alguns já fazem, junto com esse processo seletivo, a prova de língua estrangeira. Outros, o aluno, o candidato, o aluno que submeteu ao processo seletivo e foi aprovado, ele tem um ano para apresentar o comprovante de proficiência. Para o mestrado, geralmente é uma língua, e para o doutorado, 2 línguas. Geralmente, eles pedem uma língua diferente daquela que foi feita no mestrado. Alguns programas, eles
eles aproveitam a língua do mestrado, e aí o candidato faz mais uma para o doutorado. Mas, geralmente, a maioria dos programas exige que o candidato faça duas línguas estrangeiras diferentes daquela do mestrado. O mestrado, geralmente, é uma língua. E aí depende tem programa que o inglês é obrigatório, outros programas deixam livre aí para que o candidato ele possa fazer o processo seletivo na língua que ele achar adequada, desde que seja dentro daquela instituição, o próprio centro de línguas ofereçam, por exemplo, geralmente francês, espanhol, inglês, italiano, às vezes. Não sei se algum programa brasileiro oferece alemão, a USP geralmente oferece. Mas são programas, geralmente as línguas que os programas oferecem, geralmente são essas que a gente conhece, a língua, o francês, o espanhol, o inglês e em alguns casos o italiano, que é o caso da UNB. Eu estou falando isso no caso da língua da UNB, no caso de letras, por exemplo. Mas cada programa tem a sua dinâmica em relação à língua e sua obrigatoriedade também. A língua estrangeira geralmente é uma exigência da CAPES, principalmente para o doutorado, o aluno que para pesquisa. Então a gente tem que não necessariamente tem que dominar uma língua estrangeira, mas que tenha, o nome já diz, proficiência, saiba ler, ter um mínimo de habilidade de leitura de texto em língua estrangeira. E aí vai depender da língua que tu vai escolher. Essa é uma questão que a gente tem que pensar. A segunda questão é, quando a gente pensa em escrever um projeto, quando a gente pensa em submeter um projeto de pesquisa, a gente tem que saber, no mínimo, conhecer o programa, dar uma passeada no programa. Verificar como é esse programa, como é que ele funciona, quem são os professores, qual é a dinâmica desse programa. E geralmente eu aconselho as pessoas, olha, já que tu quiser fazer, faz uma disciplina como um aluno especial. Os programas eles aceitam um aluno especial, geralmente no máximo 2 disciplinas. Faz uma disciplina como aluno especial para tu aprenderes a dinâmica do programa, ver como é que esse programa funciona, a disciplina, como é que os professores são, tentar entender um pouco essa engrenagem de um programa de pós-graduação. E aí depois se inscreve, submete ao processo seletivo para estudar e tentar uma vaga a esse programa. Geralmente as pessoas elas fazem um projeto, e aí a gente tem que pensar que o projeto ele é um produto que a gente está oferecendo para uma banca, é nosso, mas a partir do momento em que nós entregamos ele desde ser nosso, passa a ser de uma banca, é a banca que vai dizer se ele funciona, se ele presta ou não, se ele é viável ou não. E aí a gente tem que pensar os professores. Tu estás oferecendo um projeto, submetendo um projeto para um programa cujos professores ofereceram vagas. E aí alguém pode ou não se interessar pelo teu projeto, pode ou não se interessar pela tua pesquisa, pela tua proposta de pesquisa. E é justamente isso que tem que levar em consideração. É o quadro de docentes que oferece vagas. Quem são esses docentes? O que é que eles pesquisam? O que é que eles têm escrito? Qual é a dinâmica desses professores? E aí, uma coisa que geralmente a gente percebe é que o candidato, ele ignora a produção dos docentes que oferecem vagas. E aí é como se aquele docente fosse só mais um ali para avaliar um projeto. E esses docentes que oferecem vagas têm produções. Se tu queres, pelo menos, mostrar para uma banca, para aquela pessoa que oferece vaga, ou para aquela banca de avaliação do processo seletivo, que tu tens conhecimento da dinâmica daquele programa, tu tens que pelo menos ter lido alguma coisa dos professores, pelo menos daquele professor que tu imaginas que o teu projeto possa se enquadrar na pesquisa dele para ele aceitar se eu lhe oferecer vaga. E aí, lê alguma coisa dele, na hora de tu elaborar, escrever teu projeto, citar esse professor, porque, por exemplo, digamos assim, no caso da minha pesquisa, que foi sobre as mulheres na década de 30, 60, na Amazônia, como é que elas conseguiram, de um período essencialmente masculino, chegar ao reconhecimento no caso da Astrid Cabral e da Eneida de Moraes. Por exemplo, havia um professor que oferecia a vaga para aquilo que eu queria. Então, ele já tinha sido meu orientador, mas eu não era ele que eu achava que ia ser me orientar, porque, assim, havia muita gente inscrita
que eu tenho certeza que iria também buscá-la. Então, o que eu fiz? Eu fui buscar leitura dos professores do programa que mais ou menos pudessem aceitar o meu projeto. A gente tem que pensar que esses professores, eles produzem, eles têm interesse numa pesquisa, eles têm interesse em alguma coisa. E aí, quando a gente escreve projeto, não cita nada desses professores. A gente cita fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, e esquece que aquele programa é professores que produzem e muito. Então, essa é uma dica para quem quer submeter. Lê a produção dos professores que oferecem vaga nesses programas. Mostra que tu conheces alguma coisa desses professores. Isso nem sempre influencia. Mas tu, numa banca, num professor que oferece uma vaga, 10 candidatos ali, com projetos bons. O professor leu o teu projeto, depois ele visitou, ele conhece, realmente ele já fez alguma coisa daquilo que eu quero. Dependendo como for, certamente tu terás chance de ser aprovado ali para aquele professor, para aquela vaga. Não necessariamente aquele professor que oferece vaga, mas a própria banca vai perceber isso aí. Ele está fulano de tal, ele conhece a pesquisa do fulano, porque eles conhecem a pesquisa dos seus colegas. Então, a gente precisa conhecer a dinâmica do programa e conhecer os professores. Uma outra coisa, isso eu vou deixar para o próximo vídeo, mas uma outra coisa é que aquilo que é interessante para mim, que eu acho que é interessante para mim, pode não ter interessante para o programa. Ah, meu projeto foi reprovado, está ruim. Não, o teu projeto não está ruim. É que ele não interessou para aquele programa. Tu tens que entra na biblioteca, esse programa tem bibliotecas de depósito de teses e dissertações, vê o que já foi produzido, vê se o teu projeto não é mais no meio desse monte que já foi produzido, pesquisa que já foram feitas. Vê o que tu podes fazer. No programa onde eu estudei, uma das a questão do boi. O boi já era muito batido. O pessoal brincava, né? O pessoal namora o boi em Manaus, no caso. E então, por exemplo, assim, mesmo que tu vai falar do boi, mas o que é que busca saber, o que é que já foi escrito sobre esse boi e o que é que tu podes fazer de diferente para tornar interessante o teu projeto, a tua pesquisa. Então, por exemplo, não faz só na cara e na coragem, achando que a banca vai se apaixonar pelo teu projeto sem buscar aquilo que o próprio programa requer. Hoje a CAPES está muito mais voltada para isso, para que os programas eles realmente tragam pesquisa que conjuguem aquilo que o programa busca, dentro da sua proposta, dentro da sua visão, dentro das suas metas de trabalho. Então, pesquisa os trabalhos desses programas. Seja aí da área de letras, seja da área de ciências sociais, de história, de geografia, da área das exatas, das biológicas. Busca conhecer esse programa. Busca entender a dinâmica dele, para que tu possas começar a escrever o teu projeto, tendo em vista as leituras daquele programa. Olha só, este ano não, porque este ano dificilmente os programas vão fazer prova escrita. Mas geralmente os programas eles oferecem uma relação de leituras para a prova escrita. Essas leituras não estão ali por acaso. Elas indicam, direcionam mais ou menos como é que o programa trabalha, os professores trabalham a partir daqueles teóricos de leitura. Então, eles não estão ali só para fazer uma prova. Geralmente, essas leituras elas fazem parte da própria, do próprio currículo daquele programa. Então, a primeira dica é você conhecer o programa. Como é que ele funciona? Quais são as disciplinas que ele oferece? Como é que ele funciona? Tem grupo de pesquisa? Quem são os professores? O que os professores pesquisam? Qual é a dinâmica da seleção? E aí faz uma disciplina como aluno especial para que tu possas fazer um projeto visando a aprovação. Porque um bom projeto, ele ajuda muito. Mas não é só o projeto.
há todo um conjunto que um edital, e aí é importante ler edital. O edital ele é justamente o roteiro daquele processo. Então, lê o edital, o que é que consta do edital, o que é que o edital pede, como é que será, como é que vai ser, o que é que eles avaliam na prova, no projeto. E aí, a gente tem a norma da ABNT, elas valem muito nisso aí. Tem professor de banca de avaliação que se detém nisso na leitura dos projetos. Uma boa escrita, saber escrever, saber argumentar, saber aquela estrutura do projeto, que no próximo a gente conversa. Então, é importante saber isso. É importante a gente ter em mente que um processo seletivo, ele é, além de ser um período estressante, que é estressante, você fica esperando as datas para ver se você foi aprovado, e quando você vai sendo aprovada, a angústia vai aumentando, porque até chegar o resultado final, a gente se estressa. Tu tem vários estresses nesse período. A entrada, durante o estar lá e para sair, já qualificação em defeito, doido para sair, já não suporta mais, às vezes, ficar acordado a noite toda. Mas o estresse, ele começa desde quando tu te escreve até o final, quando tu defende a tua tese, até tu entregar a tua tese. Então, no próximo conversa, a gente vai entrar na questão do projeto. Mas a minha ideia era só a gente tentar pensar essa questão de, antes de eu escrever um projeto, o que eu devo fazer? O que eu devo pensar para não fazer um projeto em vão e ficar aí batendo, como eu já vi vários, ajudei a revisar, o projeto que é de 2015, vem sendo reprovado e ele vai mudando de programas. Este ano eu vi um que ele é de 2014. E aí o rapaz disse, ele já foi, eu submeti um outro em 2016, não passou, um outro em 2017, outro em 2018, agora eu vou buscar esse de 2014, esse passa. Então, qual é o problema desse projeto? Era que ele é ruim? Não. Mas é porque eu acho que a gente precisa atentar para essas situações, conhecer o professor, conhecer o programa, o que é que esse professor escreve, o professor que ofereceu vaga, o que é que ele pesquisa, para que eu possa ter realmente uma ideia de como escrever e direcionar a minha pesquisa justamente para um desses professores que ofereceram vaga. Na próxima conversa a gente continua o papo. Até mais.